Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está começando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 7h, porque tem futebol em rede aqui pela Bandeirantes. Você participa, mande para cá a sua participação via o WhatsApp 971021493. 971021493. E os temas de hoje: com a atual reformulação no elenco do Guarani, você acha que o Bugre consegue brigar pelo acesso na Série B? E para os pontepretanos, você aprova a contratação do volante Samuel Andrade, ex-15 de Piracicaba? Então, repetindo, com a atual reformulação no elenco do Guarani, você acha que o Bugre consegue brigar pelo acesso na Série B? E o torcedor pontepretano responde: você aprova a contratação do volante Samuel Andrade, ex-15 de Piracicaba. 971021493. Bem, daqui a pouco vamos ouvir o Regis. Ele foi apresentado hoje à imprensa, entrevista coletiva. Regis afirma estar à disposição para o duelo. Abertura para o Guarani da Série B, sexta-feira, vai enfrentar a equipe do Avaí. Vamos também aqui destacar mais informações, detalhes, tudo sobre o Guarani que estreia na competição pela Série B. Após anúncio de Regis, o Guarani espera agora por Daniel Guedes e Valber para fechar os anúncios da semana e já deixar o time preparado para a Série B. Guarani encaminha retorno do preparador físico Kleber Medeiros para fazer parte da comissão de Bruno Pivetti. Ingressos à venda a partir de amanhã, 9h, para o duelo contra o Avaí. E você vai poder comprar os ingressos nas bilheterias do Estádio Brinco de Ouro, 60 e 30. 60 inteira, R$30 a meia. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Regis é anunciado com direito a vídeo polêmico. Para entender o que se passou, você tem que acessar o portal carlosbatista.com.br. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta domina a seleção A2 do Campeonato Paulista. Kaique França, Leonaldi, Matheus, Jesus, Elvis e Gé fizeram parte da seleção. Elvis foi eleito o craque do campeonato e Gé a revelação da A2. Samuel Andrade, volante ex-15 de Piracicaba, é o primeiro reforço da Ponte para a disputa da Série B. Pelo Nhoquim, o jogador de 22 anos marcou um gol em 17 partidas.
Novo contrato de Gé tem duração até 2027 e multa de 40 milhões de reais para o mercado interno e 40 milhões de euros para o mercado do exterior. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Luca ainda não deslanchou na Tailândia e parabeniza a Ponte Preta pelo título da Série A2. E claro, também vamos ter aqui as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com o futebol de Campinas. Botafogo tem os ingressos mais caros e Fortaleza os mais baratos no Brasileirão. Em média, equipe carioca cobra R$ 86,59 por ingresso, enquanto Fortaleza vende os bilhetes uma média de R$ 12,98. Juventude anuncia a contratação de Nenê, ex-Vasco, meia de 41 anos, assina com o clube gaúcho até o fim da temporada. O Wallace consegue liminar no STJD e vai jogar a reta final da Superliga de Vôlei. Suspenso por post com enquete sobre tiro em Lula, jogador do Cruzeiro tem pedido de medida liminar concedido e é liberado pelo STJD do vôlei. Portanto, terá condições de atuar. 17h07. Já temos aqui uma entrevista ao vivo com o presidente Marco Eberlin. Ele vai falar, claro, da Série A2, onde a Ponte subiu e foi campeã, mas também vai projetar a Série B do Campeonato Brasileiro. E vai também aqui responder perguntas dos comentaristas sobre todos os temas concernentes à vida da Associação Atlética Ponte Preta. Então, já nós teremos aqui a participação ao vivo do presidente Marco Antônio Eberlin. Enquanto isso, você vai mandando para cá suas participações via WhatsApp 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar, mandar para cá as suas participações com os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar para o debate de hoje. E atenção, todo brasileiro ama um churrasco e adora festejar, não é mesmo? Para deixar a sua festa ainda mais requintada, confira a grande variedade de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e também a linguiça apimentada. Bife de linguiça da Seara, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta, a primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri, melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre tudo da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também em Sorocaba. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite e dê um like aí para nós. Daqui a pouco nós teremos Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil de Tigerman, para participar conosco aqui. Você vai participar com a gente. O Tigrão já está ok, né? Só dá uma ligadinha para ele aí. Já está disponível para participar com a gente. E vamos ter também aqui o Carlos Henrique, o Bate Pesado, o CH e o Gleger Zorzin, que vão participar também da entrevista aqui com o Marco Antônio Eberlin.
é só você ficar ligado aqui na Rádio Bandeirantes. E por falar em ficar ligado, se ligue aí no Instagram da Rádio Bandeirantes. Você vai concorrer a uma furadeira da Uesco. É só entrar lá no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um regulamento, tem as informações, o que você precisa fazer para concorrer a uma furadeira da Uesco. Então você pode entrar lá e aí é o seguinte, você vai comentar o post, né? Marcar um amigo, não vale marcar famosos, lá tem todo o regulamento. Lá tem tudo isso que eu estou falando aqui. Então entre lá e faça, portanto, a sua participação. O sorteio será na segunda-feira. Toda segunda-feira tem o sorteio de uma furadeira da Uesco. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você. Boa tarde, hein? Perdemos o contato aqui com o Tigrão. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você. Boa tarde. Olá, Batista. Boa tarde a todos. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que sintoniza mais uma vez o nosso Esporte em Debate. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Vamos ao Fala Galera de hoje. Com a atual reformulação no elenco do Guarani, você acha que o Bugre consegue brigar pelo acesso? Não dá para saber. A gente nem viu esse time jogar nas mãos do Pivete. Temos essa expectativa, mas afirmar sem ter visto pelo menos um jogo fica extremamente complicado. Eu espero que sim, mas de fato é só com o passar do início do campeonato. Torcedor Ponte Pretano, você aprova a contratação do volante Samuel Andrade, ex-15 de Piracicaba? Sim, é bom jogador. Se não sair ninguém do time titular, a tendência é que ele comece no banco de reservas, aí ele vai encontrar o espaço dele e pode sim brigar no futuro por um lugar no time, mas é bom jogador e eu aprovo a contratação, Batista. 17h13 em Campinas, aqui o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Mande para cá sua participação, 971021493. Daqui a pouco, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil. Agora um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior.
Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17:16, mande as suas mensagens de áudio, 40, 50 segundinhos, e também mensagem de texto curto, para dar tempo de mais participantes. Aproveite o fechamento de ano fiscal da Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Novo Nissan Kicks Advance Compact Plus 2023. Entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é zero. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Nova Nissan Frontier Ataque 2023. Entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais e as 3 primeiras revisões grátis. Nissan Versa Advance CVT 2023 com condição especial para PCD. À vista a partir de R$ 96.590 ou entrada mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Rádio Bandeirantes. Grande abraço pro André. Alô, André, abraço para você, muito obrigado aí. O André da Nissan Daruge, André em Sinoca. Agora, 17h18. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço. Agora sim, o cavalo tá até cansado de tanto galopar, mas uma hora dá certo, graças a Deus. Um abraço a todos, um abraço ao amigo da Bandeirantes. Com a atual reformulação no elenco do Guarani, você acha que o Bugre consegue brigar pelo acesso na Série B? Essa é a participação bugrina do Fala Galera no programa de hoje, a parte alviverde da cidade. Eu acho prematuro ainda. Foram várias posições modificadas, muitos jogadores importantes saíram, outros igualmente importantes chegaram, e a gente precisa esperar um pouquinho, as 3 ou 4 primeiras rodadas, para entender melhor o encaixe, para ver como é que volta o Regis, para ver os volantes contratados, para ver como é que vai se formar a nova zaga, a nova peça ofensiva com as alterações que aconteceram, e aí vai dar para dizer. A princípio, eu acho que o time minimamente tem o mesmo nível, até com alguma vantagem em algumas posições,
e com algum prejuízo em outras, como é o caso da saída do Richard Rios. Provavelmente o Guarani não vai ter um jogador no nível dele, né? Na lateral esquerda, o Porfírio me parece um jogador que tem tudo para substituir à altura o Jamerson, e nós vamos esperar essa questão do meio-campo aí, como é que se reinsere o Regis e os volantes que foram contratados, como será a performance dele. A princípio, o Guarani entra para brigar sim, mas eu prefiro, para falar com um pouquinho mais de convicção, aguardar aí pelo menos umas 3 ou 4 rodadas. E quanto à Ponte, a pauta alvinegra da cidade, você aprova a contratação do volante Samuel Andrade, ex-15 de Piracicaba? Eu aprovo sim. Esse jogador me impressionou muito bem, tanto nos 3 confrontos que eu vi em ação contra a Ponte, nas semifinais e também lá na fase de classificação, na primeira fase da Série A2, e também eu vi em algumas participações, como por exemplo contra a Portuguesa Santista, na vitória importantíssima, que levou 15 para as semifinais. 15 eliminou a Portuguesa, empatando em Piracicaba no segundo jogo, mas tinha vencido lá na Baixada, lá no Urico Mursa. E ele fez gol, fez uma bela partida. Então eu acho que tem tudo para emplacar. Tem tudo para ser um jogador importante, a chamada contratação pontual, importante e que vem realmente para fortalecer o elenco da Ponte na Série B. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batistão, grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá para as pautas do programa. Fala, galera. Com a atual reformulação no elenco do Guarani, você acha que o Bugre consegue brigar pelo acesso na Série B? Olha, Batista, eu acho que tanto o Guarani quanto o Ponte são times tradicionais que todas as vezes e todos os campeonatos que disputam vão brigar por acesso, vão brigar por objetivos maiores. Então eu acredito sim. Claro que o Guarani ainda precisa de alguns ajustes, perdeu peças importantes, jogadores que vinham fazendo a diferença, né? O próprio Jamerson, Richard Rios, Giovanni Augusto, e tá numa montagem aí, né? Novamente do elenco, novamente do time. Claro que aí já tem uma espinha dorsal, mas como um campeonato é muito longo e tem na sua gestão do futebol o Rodrigo Pastana, que é um cara muito competente e um cara que tem uma visão importante de mercado, eu acho que dá sim, dá para o Guarani, o torcedor pode brigar aí, pensar em brigar pelo acesso, não tenho dúvida. E o torcedor pontepretano, você aprova a contratação do volante Samuel Andrade, ex-15 de Piracicaba? Eu aprovo. Para mim é bom jogador, é um jogador que vem, claro, de momento, se a Ponte não perder ninguém ali naquele quarteto, ele vem para ser uma das opções, e uma boa opção ao lado, inclusive, do Ramon Carvalho, que é muito bom jogador, entrou muito bem nas partidas aí, inclusive fazendo gols, né? Lá em Piracicaba, que foi o terceiro gol que ampliou ainda mais a vantagem da Ponte. Então eu não tenho dúvida de que é uma boa contratação sim, viu, Batistão? Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, está conosco. Alô, Eberlin, um abraço para você, muito bom tê-lo conosco, né? E de imediato quero dar os parabéns. Oi, Batista, prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, com toda a equipe aí do estúdio, especial torcedor pontepretano. Como você disse agora, a assessoria de imprensa comandada pelo Paulinho Santana tem tratado com carinho o nosso staff todo de funcionários, procurado mostrar quem é quem dentro do Majestoso, aquelas pessoas que preparam o terreno, né, para a equipe poder fazer um futebol vitorioso. Então, como você bem disse, é o faxineiro, é o cozinheiro, é o porteiro, é o departamento médico extremamente competente, comandado pelo Dr. Cláudio Simões,
o departamento jurídico, comandado pelo Dr. Mário Sérgio Tonholo. Então, todo mundo aqui venceu. Foi um trabalho extremamente homogêneo de toda a diretoria, uma diretoria unida, preocupada com a Ponte Preta, e com a felicidade do torcedor nós conseguimos buscar um título depois de 54 anos, um título de um campeonato oficial da Federação Paulista de Futebol. Muito importante, nós recebemos já após a partida e amanhã e ontem, de uma forma oficial, o troféu que representa essa conquista, um troféu que aqui na região só a Ponte terá, o troféu Rei Pelé. No ano que vem já não será utilizado mais esse tipo de troféu. Então é um troféu para ser guardado com muito carinho na sala de troféu da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos abrir aqui para os comentaristas. Começo com você, Tigrão. A sua pergunta ao Marco Antônio Eberlin está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Diz aí, Tigrão. Pois não, um prazer falar com o Marco Eberlin, presidente da Ponte. Me associo aí aos parabéns passados ao presidente pela belíssima campanha da Ponte na Série A2. Montou um time competitivo, montou um time para ganhar de ponta, a Ponte ganhou. Então o projeto foi bem executado. Agora vem um campeonato, presidente. Eu acho que indiscutivelmente mais difícil, com um grau de dificuldade, com uma extensão maior, com 38 rodadas, com equipes de camisa, e a Ponte começa a se reforçar. Eu queria que o presidente da Ponte, se possível, traçasse um paralelo entre as duas competições. Essa em que a Ponte atropelou todo mundo, a A2, e a que a Ponte passa a disputar a partir do próximo domingo lá em Salvador. Um abraço e parabéns. Obrigado, Valdemir. Prazer falar contigo. Há muito tempo não via pessoalmente, ontem nos encontramos. Feliz em vê-lo forte, com saúde. Uma alegria para mim que te conheço há tantos anos. Olha, realmente são campeonatos quase antagônicos, né, de grau de dificuldade diferenciado, de maneira de se jogar diferenciada, mas que a Ponte vem com uma base forte e que precisa de peças, principalmente quando esse time hoje, esse elenco que a Ponte tem hoje, tem uma contusão ou uma expulsão. Nós precisamos qualificar o elenco para ter umas peças pontuais que façam que a Ponte possa manter o mesmo ritmo pelo pé de alguma peça. Porque nós tivemos uma certa dificuldade, meus cachorros estão bravos, uma certa dificuldade já no Campeonato Paulista. A primeira delas foi o Samuel. Nós conversamos com o Hélio dos Anjos, nós falamos a princípio de 5 reforços pontuais. É isso que nós estamos buscando. Existe uma dificuldade tremenda no mercado. A Ponte não quer contratar por contratar. Tinham 2 nomes que nós chegamos a consenso no compartimento de ataque, que era o do Carlão do Noroeste. Nós tínhamos uma vantajosa proposta financeira. Ele não quis vir jogar na Ponte, eu não sei por qual motivo. Declinou da proposta. E um jogador que o Hélio havia solicitado, que é o Igor, que aqui já tinha passado, antes da minha gestão, que aqui não tem uma performance tão satisfatória, mas ficou uma pendência financeira com ele quando aqui ele passou. Então até o salário dava para se ajustar, mas parece que tem uma dívida aqui de 200 e poucos mil, e o clube não pode arcar com essa situação. Eu mesmo disse, Valdemir, o campeonato é difícil, nós queremos entrar para brigar, mas nós não podemos fazer loucura financeira. Todo mundo sabe que o título da A2 não apaga a situação financeira da Ponte. Eu vou dar um exemplo disso. Todo mundo se falou muito da punição administrativa por parte da CBF. Nessa situação se dá o nome de transfer ban, que é a proibição de transferências, tanto para a entrada como a saída de jogadores, que era de suma importância que nós tínhamos que resolver. Então isso vai custar aí nos próximos 10 meses algo por volta de 250, 240 mil reais por mês à Associação Atlética Ponte Preta. Então tem que fazer as coisas com o pé no chão. Eu sei que a comissão técnica, que o técnico, que a torcida, vocês da imprensa querem jogadores de qualidade,
mas ou já por qualidade consagrada, né? Mas isso custa caro também e a gente tem que ver para não onerar ou não endividar mais o clube do que já está. CH, a sua pergunta ao Marco Eberlin, o presidente da Ponte está conosco ao vivo, CH. Um abraço para o Eberlin, parabéns pela conquista, foi realmente uma campanha sensacional, merecendo realmente todos os louros aí, parabéns. Em cima de contratações, Eberlin, eu acho muito importante que o time seja qualificado e precisa, são 38 rodadas, mas eu entendo que 2 aspectos são mais importantes do que os novos jogadores. A primeira, a conservação do atual elenco. E eu vou falar especificamente de 3 jogadores e eu queria ouvir de você se eles vão ficar ou eles podem sair. Leonaldi, Amaral e Matheus Jesus. E o segundo aspecto é o mais importante de todos: salários em dia. Um abraço, Eberlin. Um abraço, CH. É um prazer falar contigo também. Olha, eu gostaria que tivéssemos alguma proposta oficial por um ou outro jogador da Ponte Preta para que a Ponte Preta pudesse melhorar seu caixa e terminar o ano de forma tranquila. Até o presente momento não apareceu nada de oficial para nenhum jogador da Ponte Preta. Matheus Jesus é um jogador que pertence ao Corinthians, está feliz aqui, não vejo possibilidade alguma de sair aqui nesse campeonato. E como eu disse, o Leonaldo e o Felipe Amaral, nós não temos proposta nenhuma. A ideia hoje é disputar o campeonato com alguns reforços e com todo o elenco que disputou a Série A2. Segunda pergunta que você me falou, de salário em dia. Nós já tivemos extrema dificuldade para se disputar a Série A2 do Paulista. Que muitas vezes há um atraso sim, mas os jogadores sempre confiaram na diretoria e nós, até agora, com um pouco de atraso, mas temos honrado os compromissos com os atletas da Ponte. Vamos contratar e sair da curva, esse atraso pode se estender e a coisa pode ficar ruim. Então é esse o cuidado que nós vamos ter para contratar e conseguir, se continuar pagando, pelo menos com esse pequeno atraso, mas que possamos chegar até o final do ano com a coisa em ordem, se Deus nos ajudar, e a competência eu sei que os atletas têm, que o Hélio tem muito, a coesão que diz a diretoria, nós temos que ir para brigar pelo acesso também na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a princípio nós não temos proposta de aumentar nenhum atleta do elenco. Gleger Zorzin, a sua pergunta ao Marco Eberlin. O presidente da Ponte está conosco ao vivo e já está na sua escuta, Gleger. Um grande abraço para o Marco, parabenizá-lo aí pela conquista. A gente estava ouvindo e a gente praticamente que todos os dias, né, sabendo de toda a dificuldade, daquilo tudo que aconteceu durante toda a jornada da Série A2, e a Ponte foi indiscutivelmente, na minha opinião, a merecedora do título. Foi o melhor time da Série A2. Então, parabéns, Marco. Diante de todo o cenário, diante de toda a dificuldade, conquistar o título e realmente não é fácil. Agora, Marco, eu estava ouvindo você falar aí dessa questão, principalmente da questão financeira, da questão de contratações. Eu queria saber, a Ponte Preta vê na categoria de base uma solução para todos esses problemas financeiros? Haja vista que nós, inclusive, falávamos isso hoje na TV, né, que ano passado, se eu não me engano, num momento difícil, delicado da Ponte, ela descobriu no Amaral, no Leonaldi, e em outros jogadores da base, do Thiagão, o próprio Thiago Oliveira, a solução dos problemas, e deu muito certo. Eu queria saber, nesse momento, seria uma das válvulas de escapes aí para amenizar esses problemas financeiros, Marco? Boa tarde, mais uma vez, parabéns. Boa tarde, Gleger. Não digo só voltar os olhos para as categorias de base. Na primeira passagem estive 11 temporadas aí na frente do futebol da Ponte, e inúmeros jogadores foram lançados naquela época, mas jogar toda a responsabilidade em cima da molecada também não dá. Nós temos que entender que tem jogadores que demoram mais para maturar do que os outros. Graças a Deus nós implantamos uma filosofia de trabalhar aqui, principalmente do Sub-20, um treinador extremamente qualificado, competente, pode dirigir equipes profissionais, pode dirigir equipe profissional, e que está fazendo um trabalho muito bom lá, né?
E temos o Hélio dos Anjos, que tem um carinho todo especial de trabalhar com a base também. Então, aquele jogador que tenha condições de ingressar na equipe profissional, fazer o campeonato, logicamente que o Hélio vai sempre olhar com bons olhos, mas também nem sempre existe a resposta imediata. Então, nós não podemos acreditar somente a categoria de base e o sucesso da Ponte Preta. Desculpem, a escola, cultura da Ponte ter um carinho especial para a base, revelar inúmeros jogadores, mas só acreditar a base aí, se a Ponte tiver condição ruim, não dá também. Vamos tentar fazer uma mescla, e lembrando que nós não podemos endividar. Eu vou dar só um número para vocês. A Ponte recebeu por volta de R$1,5 milhão para disputar todo o Campeonato Paulista da Série A2. Tá? E a Ponte gasta por volta de R$2.300.000 por mês com a Ponte Preta, o custo financeiro. Sem contar todas as situações que caem no cotidiano da Ponte de dívidas passadas. Eu posso falar para você, eu tenho quase certeza, o elenco que a Ponte Preta tem hoje já é na Série B entre os 6 mais caros do campeonato. Vocês podem ter certeza disso. Não é fácil manter o Matheus Jesus, o Elvis, o Jeque, já o pessoal vai querer levar, trabalhar para tentar botar os impostos, os fundos de garantia em dia para não perder jogador. Então, temos que ir com o pé no chão e procurar contratações pontuais para poder fazer um campeonato tranquilo, que eu digo da condição financeira, porque já vai ser extremamente difícil. Eu falei do parcelamento do Transferban, mas não podemos nos esquecer que há 60 dias atrás nós conseguimos aí uma paralisação das ações trabalhistas que também deverão começar a ser pagas. Eu estou falando de 240 lá, daqui a pouco vem mais 100, 150. Se eu tenho uma cota de 1 milhão, daqui a pouco quase metade disso vai ser utilizado para pagar a dívida. Então, eu não quero desestimular o torcedor, pelo contrário, eu quero estimular o torcedor. Quero mostrar que o clube está querendo agir de forma correta e precisa e vai contar com o maior reforço. Com toda a competência do Hélio, do grupo de jogadores que nós contratamos e mantivemos aqui, mas o fator diferencial da campanha foi nosso torcedor. A Ponte foi o time grande como tá? Se mostrou assim devido à sua torcida, que foi em todos os jogos da Ponte, empurrou o time e começa a trazer rendimentos para a instituição. Tá? Investimentos, patrocínio, o pessoal começa a melhorar o fator de investimento, não é só a campanha, mas principalmente para o público, para a grande massa torcedora que voltou para o estádio. Marquinho, seguinte, você está falando agora da base, do investimento que é muito importante, das dívidas, e a Ponte realmente vem, apesar de todas as dificuldades, fazendo um ótimo trabalho na base, pelo menos pelos nomes que têm subido, né? A gente está vendo aí o Edson, vimos o Leonardo, vimos o Amaral, entre outros jogadores importantes que vêm surgindo, Eliel, que entra e dá conta do recado, é uma realidade já, deve ser um jogador importantíssimo aí no ataque da Ponte, na formação do elenco na Série B. E a Ponte, essa semana ou a semana passada, não conseguiu, ou eu gostaria que você falasse exatamente o que aconteceu, mas fazer com que o Maurício, volante, para mim de muita qualidade, um jogador de 11 ou 12 anos na base da Ponte, porque é que ele acabou não ficando, o contrato venceu, salvo engano, dia 30 de março, e o jogador foi embora. E eu acho que era uma joia a ser lapidada, um jogador de muita qualidade, e se não tivesse toda a qualidade que tem, não teria passado por todas as categorias pelas quais passou, inclusive integrando o elenco vitorioso da Série A2 do Paulista esse ano. O que efetivamente aconteceu, já que a Ponte tem primado por isso? Quando está prestes a vencer o contrato de um jogador promissor da base, a diretoria se antecipa, chama o garoto para conversar, já trata de preventivamente aumentar o tempo de contrato, renovar o contrato, melhorar um pouco a condição do atleta, para evidentemente não perder o jogador depois de tanto tempo de investimento, no caso do Maurício, de 11 para 12 anos. O que efetivamente aconteceu com relação a esse atleta
que aparentemente saiu aí do radar do modus operandi da Ponte com outros jogadores na mesma faixa etária dele. E já aproveita também e responde do Pedrinho, Eberlin. Exatamente, Batista e Tigrão. Olha, quanto ao Maurício, o Maurício é até uma página especial, porque o Maurício eu não sei se é sobrinho, neto, não sei qual o nome que eu poderia dizer, de um grande amigo meu. Mas eu não tratei do assunto da renovação, até porque é humanamente impossível tratar de tudo aqui na Ponte Preta. São pessoas que trataram, e não estou dizendo que trataram mal. Eu sei que até existe mágoa por parte da família do jogador, e esse grande amigo que eu tenho está magoado comigo achando que eu não fiz nada, né? O Maurício tinha um contrato dele a vencer, tá? Ele foi procurado, o Maurício pediu que falassem com o procurador dele, tá? Não foi falado com a família, o jogador foi falado posteriormente. Foi feita uma proposta salarial um pouco abaixo do que ganha o Eliel, que foi artilheiro do Campeonato Paulista, o vice-artilheiro do Campeonato Paulista de Júnior do ano passado, e que já vem há mais tempo na categoria oficial da Ponte Preta, principal da Ponte Preta, tá? Primeiro que era um salário até agosto, para ver como é que estaria a condição financeira da Ponte, para a gente poder, no futuro, ofertar algo mais, né? A resposta do empresário dele, pelo que eu sei, era que se estendesse até novembro. O pessoal estendeu o contrato até novembro, e depois não houve o aceite desse tipo de proposta, tá? Eu sei que hoje vai ter muito disque dali, disque daqui, mas essa é a verdade. Foi feita uma proposta no nível do que está ganhando os jogadores da categoria dele, que subiram na Ponte Preta. Aliás, o Maurício ia ganhar mais do que outros jogadores que na base estão hoje, que são da base, que estão no profissional hoje, mas não houve esse acerto. Toda a Ponte Preta tem um carinho grande com ele. Hoje eu tive que fazer uns exames dele, porque até achei que estivesse com Covid. Esse parente dele foi lá buscar até a medalha dele, e ele acabou não pegando, porque eu não estava lá, isso está guardado no cofre, mas vai pegar a medalha, tem um carinho, tem um respeito, não só pelos 10 anos que ele passou na Ponte Preta, porque é um garoto formidável, de uma educação tremenda. Agora, quando se trata de salário, é negócio. Eu achei até que não precisaria de empresário, até pela proximidade da família com a Ponte Preta, mas sempre coloca o empresário. O empresário surge com propostas, com outros clubes, mas a verdade do Maurício é essa: foi feita uma proposta e ele não aceitou, tá? Se um carinho maior que talvez ele fizesse, eu peço desculpa, talvez eu não pude tratar diretamente desse assunto, mas eu quero lembrá-lo que há tantos anos que ele está aí, ele poderia ter ido para o profissional ano retrasado ou no outro ano, e ninguém o levou. O Maurício chegou ao profissional da Ponte Preta comigo, não com outro, né? Então essa é a verdade. Vai ter cicatriz, que gosta do clube, a gente às vezes vai sofrer algum tipo aí de ataque, que não tratou com carinho, mas eu estou pautando a verdade como sempre pautei. Quanto ao Pedrinho, mais uma vez vou pautar com a verdade. Quando eu aqui cheguei, muitos jogadores que aqui estavam eram recheados, eram fatiados como queijo suíço a diversos empresários que aqui dentro militavam. Eu quase que já extirpei essas pessoas aqui de dentro, tá? E a Ponte Preta tem uma dívida contraída e hoje girava em mais de 3 milhões de reais, tá? Que não foi contraída por mim. E eu precisava pagar essa dívida. Apesar de sempre querer priorizar o meu mandato, tem uma hora que não tem jeito, senão o clube não anda. Você tem que pagar esse tipo de dívida. E a Ponte Preta cedeu, liberou esse jogador como parte de pagamento dessa dívida, tá? Foi isso que foi feito, bem transparente, os números, aquelas coisas todas serão passadas primeiro para os conselheiros da Ponte, né? Que é o que eu tenho por obrigação. Mas essa é a verdade, não tem nada de escusa, não tem nada de canais com o clube. Foi feito por esse motivo, e até porque o Pedrinho, quando aqui teve outra oportunidade, acabou não sendo aproveitado, nem antes de mim, nem comigo, aí com o Gilson, com o próprio Hélio dos Anjos. Ele esteve incorporado ao elenco de profissionais e não conseguiu ser aproveitado com constância. Então, emprestamos ele também o Chipre, uma equipe aí de fora, também não conseguiu sucesso.
Tá? Então, já que esse credor veiculou a possibilidade do Pedrinho, foi feito esse acordo para deixar de onerar em 3 milhões de reais os cofres da Associação Atlética Ponte Preta. E Berlim, a Ponte perdeu o mando de jogo, aliás, mando não, né? Portões fechados contra o Criciúma, em detrimento a uma briga que aconteceu envolvendo Ponte Vasco ano passado. Eu trabalhei no jogo, achei extremamente rigorosa essa punição, eu vi o que aconteceu, não foi a torcida da Ponte que iniciou a confusão e o seu time perdeu a possibilidade na estreia da Série B em casa de jogar com a sua torcida. Eu queria que você comentasse, falasse sobre a suspensão que a Ponte tomou. Olha, TH, isso é uma pergunta extremamente pertinente, até porque eu vejo nas redes sociais, até tenho um amigo, eu não sou de escrever, mas como eu conheço o cidadão, eu falei, para de falar as minhas. É o Sérgio Nakano, era um primórdio de pesca, meu amigo, um descendente japonês, bacana pra caramba, mas deu uma pegada ali nas redes sociais ontem, ó. A verdade é o seguinte, infelizmente, e é verdade isso, é cristalino, a Ponte Preta paga pelo que ela fez no passado. Não adianta tapar o sol com a peneira, tá? A Ponte Preta tem inúmeras jornadas aí que a torcida, infelizmente, não foi ordeira, né? E isso vai agravando, né? Isso cada vez mais vai agravando. No jogo contra o Vasco, quando existe esse tipo de troca de farpas, de empurrões ou de agressões, ali vai sempre dentro do majestoso, vão sempre colocar a Ponte Preta. O histórico da Ponte é disso mesmo. Tanto é que a minha diretoria fez todo um trabalho na Série A2, nós não tivemos um problema fora de casa. Dentro de casa, nós tivemos uma final de campeonato, pedimos para não ter invasão, para não ter, porque o negócio ia gravar. Agora, voltando à história do Sérgio Nakano, por que essa punição nós não cumprimos ano passado? Já não valia mais nada, não era bem assim. Nós fomos punidos no momento que a Ponte tinha reais condições de poder classificar, de poder ascender para a Série A1, o seriado brasileiro, né? Nós tínhamos condições de brigar, dependia das forças da Ponte Preta. E nós poderíamos perder esse mando. Foi entrado com um recurso, tá? E esse foi julgado posteriormente ao término do campeonato e nós perdemos o recurso. Então a verdade é essa. Nós vamos cumprir na última, não dava, não tinha como, tá? Foi feito um recurso para naquele momento a Ponte não ser julgada e não perder o mando de campo no Brasileiro do ano passado, porque existia a possibilidade. Depois a Ponte perdeu essa possibilidade, não poderia mais classificar, só que o julgamento não ocorreria após o término do campeonato da Série B. Foi isso que aconteceu. Espero que a torcida nos ajude. Jogar no majestoso é de extrema importância. Quando tiver torcida adversária, vai haver provocações, mas a Ponte vai ter que se conter. Essa é a verdade. Não adianta tapar o sol com a peneira. A torcida da Ponte pode ser ordeira, é maravilhosa e assim vai se comportar. Porque se não fizer, sempre vai ocorrer esse tipo de coisa aqui no Exército do Carelli. Pelo histórico anterior da Ponte Preta, principalmente aquele de 2017 com o rebaixamento, que quando existe um julgamento lá no STJD, desculpa, o pessoal vai puxar o histórico. E não foi uma, duas, três, foram várias vezes que ocorreram distúrbios no nosso estádio. Então não pode haver mais, não pode ocorrer mais. E sempre que ocorrer, é o seguinte: se a Ponte jogar um palito de dente, a Ponte terá arremessado uma pedra. Se a Ponte arremessar uma lata vazia de cerveja, a Ponte terá arremessado um engradado de garrafas de vidro. Será que, infelizmente, não existe. Pode haver os embargos auriculares? Pode, é lógico que a gente tem trabalhado, tem mostrado. O doutor Reinaldo Carneiro Bastos esteve presente na final aqui em Campinas. Eu ofertei um almoço no Salão Nobre da Ponte Preta para todo o staff da Federação Paulista, para os dirigentes do Novo Horizontino e alguns dirigentes da Ponte Preta. Ele falou: não é possível essa mudança que está ocorrendo aqui. A Ponte Preta não teve nenhum problema ao longo do campeonato. Hoje você faz esse almoço que só existia 30 anos atrás, quando o Pará fazia no Morumbi, quando tinha as finais,
tá? As duas equipes aqui, os dois adversários se confraternizando, tá? Houve um título que a Ponte Preta não ganhava 54 anos, não houve invasão nenhuma, não houve distúrbio nenhum. A torcida tem que nos ajudar. Fico triste de não poder estrear dentro de casa, era um aliado fortíssimo, como eu digo, o maior jogador da Ponte Preta é a torcida, tá? O maior jogador que a Ponte Preta tem é a torcida. Mas nós temos que nos mostrar ordeiro agora para que isso não ocorra mais. Ô Marquinho, o Gé é um jogador já muito valorizado, porque ele é uma raridade no futebol mundial. Não o Gé individualmente, características técnicas, ele é um bom jogador. Mas eu digo, é raridade porque é difícil o jogador que faz gol. Artilheiro já é valorizado na origem, né? O artilheiro começa a fazer gol, já cresce o olho de todo mundo. E o cara tem 23 anos, fez gol de todo quanto é jeito, é forte. E eu pergunto, qual é a condição de direitos econômicos do Gé? A quem pertence o Gé em nível de percentual? Porque hoje a gente sabe que tudo quanto é jogador é fatiado. E se a Ponte já tomou algum cuidado no sentido de fazer um contrato mais longo e de botar uma multa que pelo menos se alguém quiser levar aí, porque é um jogador hoje cobiçado pelo mercado, que a Ponte tenha pelo menos uma boa compensação financeira. O que você poderia falar para a torcida detalhadamente a respeito do Gé nessa questão dos direitos econômicos? Aliás, ô Marquinhos, você pode confirmar, porque nós demos no começo do programa esta informação, a renovação do contrato do Gé, com multa rescisória de 40 milhões de euros para o exterior e 40 milhões de reais para o mercado interno, contrato estendido até 2027. Você confirma? Batista, respondendo aí ao Valdemir e a você, só para botar uma pimenta aí no Valdemir, é o seguinte, eu acho também que de todas as qualidades que ele falou do Gé, o Gé tem uma que essa tá quase extinta no futebol mundial mesmo. Quando a equipe joga tocando o adversário no campo do ataque, ele faz o pivô, ou seja, ele sabe jogar de costas para o zagueiro. Isso há muito tempo não via. Não estou falando da qualidade, não estou comparando a qualidade. Mas os últimos que eu vi jogar de costa para a zaga era Adriano, Imperador e Luiz Fabiano, que eu revelei aqui na Ponte. Aí o Gé consegue fazer isso também, então eu coloco esse diferencial nele também, Valdemir. Saber jogar de costa para a zaga. Realmente jogador que tem qualidade, que ascendeu, não sentiu jogar num clube grande, tem carreira promissora. Esse jogador pertencia a Itapirense. A Ponte Preta tinha uma opção de compra para pagar 500 mil reais nos seus direitos econômicos. Ela efetuou essa opção de compra em janeiro. Como o jogador veio por empréstimo, esses 500 mil é por 50% dos direitos federativos, tá? A Ponte Preta exerceu, ele tinha um contrato de empréstimo, tá? Nós começamos a acertar isso no final do mês de janeiro, começo de fevereiro, porém veio o transfer ban e a gente não podia fazer, trazer o Gé para ficar preso junto à Ponte Preta. Isso ocorreu. No dia de ontem foi rescindido o contrato de empréstimo e foi feito um contrato onde ele fica vinculado à Ponte Preta, sendo que a equipe do Itapirense tem direito a 50% do valor que for vendido. Quanto à multa, Batista, Valdemir, eu não sei te dizer se é tudo isso que você está falando, porque a multa tem um dispositivo de acordo com o que o atleta ganha, o registro em carteira. Eu acredito, eu posso depois passar para vocês, e para o mercado nacional é algo em torno de 20 a 23 milhões de reais a multa. E para o mercado internacional, quem não precisa disso, pode ser que esteja na faixa desses 40 milhões de euros. Tá? Essa é a realidade. Foi assim que a Ponte pôde trazer esse jogador. Como sempre, o Valdemir bem colocou, hoje é difícil você ter um jogador que seja 100% seu. Mas a gente tem lutado para fazer o máximo quanto a isso. Eberlin, entre todos os problemas, e não são poucos os problemas financeiros da Ponte, existe o processo que corre em segredo de justiça com o ex-presidente Carnielli. Eu não vou falar especificamente na dívida, mas eu sei que você no passado tentou, e essa é a minha dúvida e a pergunta, consequentemente.
Você tentou nos últimos meses, ou vai tentar, uma reunião para efetivamente, lá na frente, que pode ser amanhã ou pode demorar um pouco mais, não ter essa grande surpresa que é ter que pagar urgentemente essa quantia que a Ponte, acredito, né, não tem a mínima condição nesse momento de pagar, Eberlin? Carlos, eu acredito o seguinte: em algum momento eu e o Sérgio iremos conversar dessa dívida dele da Ponte para com ele. Conheço o Sérgio mais que qualquer um. Não acredito que o Sérgio vá prejudicar a Ponte Preta. O Sérgio está tentando se proteger de investimentos que ele fez. A Ponte Preta está querendo ver qual o valor desse investimento, a totalidade desse valor. Tá? Sérgio é uma pessoa que gosta da Ponte Preta. Se houve bons ou maus momentos, é outra história, é outro capítulo. Mas tenho certeza que, se necessário for, no momento correto, nós dois vamos sentar e será feito melhor para a Ponte Preta. Quem atrapalhou muito mais a Ponte Preta foi o outro presidente, o Vanderlei, que bloqueou e está bloqueado até hoje de todas as formas, bloqueia daqui, bloqueia de lá, conta, ativos, aí sim foi prejudicial. Mas tenho certeza que no futuro também a gente consegue alguma coisa aí para poder sair desse litígio também. Então, momentaneamente, o que atrapalha esse tipo de ação é trazer investimentos, que a pessoa que vai investir sabe que corre o risco de botar dinheiro aqui e esse dinheiro ir para a mão desses ex-dirigentes. Então isso atrapalha um pouco ou muito, mas no momento certo eu tenho certeza que tanto da parte dele como da minha, eu particularmente, quanto o Sérgio, não tenho nada e nem sei o que ele pensa de mim, mas eu posso dizer o seguinte para você: eu não estou aqui usando demagogia ou pedindo arrego, qualquer coisa. Eu tenho comigo de 1970 para cá a melhor dupla de dirigentes, um presidente e um diretor de futebol, que foi Lauro Moraes e Peri Chaves, sem sombra de dúvida, muitos anos à frente de qualquer um. E depois dos dois, a dupla foi Sérgio Pernelli e Marco Eberlin. Nós tivemos momentos de grande felicidade, de ressurgimento da agremiação, de valorização da marca, de o torcedor voltar. Deve existir algum tipo de resquício entre as duas partes, mas isso não pode atrapalhar a vida da Ponte Preta. Eu posso lhe garantir que eu vou me despedir de qualquer tipo de vaidade, de rancor, de mágoa, de ódio que possa ter no meu peito em prol da Ponte Preta. Eu converso com pessoas na Ponte Preta que ninguém nem imagina. Fala, o Eberlin jamais vai conversar com essa pessoa. Em prol da Ponte Preta eu converso sim, não tem problema nenhum. Então, no futuro aí, eu não sei quando, se como você mesmo disse, se amanhã, se depois, daqui 1 ano, daqui 3 anos, mas uma hora vai acontecer. O Sérgio conversar comigo ou com outro dirigente da Ponte. Ô Marquinho, várias perguntas numa só, né? O combinado aqui era até 18 horas, mas sobre recuperação judicial. Você conseguiu a aprovação no Conselho, como é que está isso? Clube empresa, você tem intenção de encaminhar isso, né? O modismo do momento é a tal da SAF, TC10. Quando é que vai entrar em operação o novo TC10? E também sobre arenas, se conversa alguma coisa. Eu lembro que tinha um projeto para fazer um retrofit no estádio Moisés Lucarelli, e lá onde tem o CT hoje do Jardim Aurília, seria transferido para lá as categorias de base, mas teria que fazer uma construção. Como é que está tudo isso? Poxa, Batista, você vai precisar enumerar de novo. Eu vou começar pelo fim, porque eu perdi tudo que você falou. Estádio e obras, momentaneamente, tudo parado no Majestoso, tudo parado no Moisés Lucarelli. A prioridade é outra, nós não vamos enganar o torcedor. Existiu sim uma promessa de projetos, mas quando dentro do clube nós vemos que a realidade financeira é totalmente diferente, a Ponte precisa de obras ou de estruturas emergenciais, é isso que a gente tem providenciado, sem ilusão alguma. O que vai ser feito agora, já tem uma equipe que eu designei para fazer orçamentos para uma reestruturação de todos os camarotes lá do Majestoso, aquele saguão de entrada da Vitalícia que está extremamente precário,
os camarotes estão praticamente destruídos, já estão de posse de 3 ou 4 orçamentos, de 3 ou 4 versões de modelo que dá para se fazer ali, para parar aquelas telhas que ficam expostas, TNT que eu vejo pendurado, e a gente está buscando recursos para fazer isso lá nas cadeiras vitalícias. Fora isso, já se começa uma campanha aí, nós vamos pintar todo o estádio Moisés Lucarelli, ver as partes de trinca, de reboco caindo já agora no final do mês de maio, tanto internamente como externamente, ou seja, nós queremos dar um banho de loja no velho Moisés Lucarelli, que vai completar em setembro o seu jubileu de diamante. Então, vou fazer um esforço, ou toda a minha diretoria fará um esforço gigantesco para que nós possamos deixar o Moisés Lucarelli pelo menos mais bonito e em alguns setores com uma condição melhor de atender o público. Então, sem enganar ninguém aí que vai sair estádio agora, eu não acredito nisso, pode ocorrer, mas bater nisso é enganar o torcedor. Quais são as outras perguntas? Recuperação judicial. Recuperação judicial, diante de toda a hecatombe financeira, nós precisamos estar preparados com todos os dispositivos, porque numa emergência nós queríamos estar com isso aprovado. Não está descartada a possibilidade, pode ocorrer em algum momento, não se fala nisso agora, até porque nós conseguimos as trabalhistas, que são de um grande montante, você concentrar e pagar ela em 8 anos. Nós estamos tentando agora, junto ao CNRT, que é aquele que às vezes sai o Transferban, né, também unificar essas ações e tentar parcelar, porque também não é pouca, coisa da ordem de 10 milhões de reais, se não me engano, 10, 12 milhões, e as problemáticas depois ficam acessíveis e os impostos. Mas momentaneamente até a turbulência, né, a RJ está de stand-by. TC10. TC10, eu te mando o contrato, tá, existe um contrato que a gestão passada assinou e que nós brigamos muito, entendendo que não era viável, não era legal para a ponte. Chegava até a Leonina por uma das partes aí ou seja, pela parte da empresa. O departamento jurídico há 60 dias ou mais está diariamente costurando o contrato. Eu acredito que na próxima semana isso está resolvido e aí sim, assinando o contrato com essa empresa que opera, vai operar o TC10, que opera as catracas, as portarias da Ponte Preta, aí sim pode dar andamento. Eu acredito que aí no máximo 20 dias, 30 dias, o TC10 novo esteja em operação. E a SAF, diuturnamente, o doutor Mário Sérgio, o doutor Marcos Garcia Costa, todos os dias estão se reunindo, pelo menos, se não for todos os dias, 3 vezes por semana no estádio, para ultimar a mudança do Estatuto da Ponte, já deixando ele preparado para que, se um dia quiser, o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Sócios possam votar uma possível SAF para Ponte Preta. Não quer dizer que eu concorde ou que eu discorde disso, eu sou só uma gotinha no oceano ou mais um conselheiro que vai votar quando isso ocorrer. Então quem vai decidir isso no futuro são os 300 conselheiros, os 150 natos titulares, os 150 eleitos e posteriormente a Assembleia Geral de Sócios. Para finalizar, tirando o de cá, que é o concurso, né? O maior jogador da história da Ponte, na sua opinião, tirando o de cá, qual foi o maior jogador da história da Ponte? Tirando o de cá, qual foi o maior jogador da história da Ponte? Poxa vida, você me bota em cada encruzilhada. Olha, não vou nem te dizer tecnicamente, mas que levou o nome da Ponte Preta, posso falar do Oscar, né, um zagueiro, o próprio Carlos, goleiro. Se for falar na posição do de cá, não, o maior jogador, né? Eu vi muito. Por exemplo, um jogador para mim que era fenomenal era o Oswaldo aí de Santa Bárbara do Oeste. Jogador, meia ponta de lança, que hora fazia um centroavante. Talvez na era mais antiga, depois do de cá, Oswaldo. Na era mais moderna, vou puxar minha sardinha, ficaria numa briga com Washington e Elvis. Mas se tivesse que eleger um...
Se tivesse que eleger um, qual seria? Não entendi. Não entendi, Batista. Não, de todos os que você falou, se tivesse que eleger, é que o cachorro tá latindo muito alto, hein? De todos que eu falei, melhor que depois do de cá, eu não vou ficar em cima do muro, não, eu ia acreditar Oswaldo. Oswaldo. Ô Marquinhos. Não dá tempo mais, cachorro... Não, é nós só vamos para ter que encerrar. Só para finalizar. O cachorro tá latindo muito alto assim, que ele queria que você falasse piá depois do de cá. Não, Piá foi o jogador mais parceiro da Ponte Preta, esse do nível do Dicá, porque o Dicá Ponte Preta não extremo. O Piá é um jogador que eu convivi com ele anos na Ponte Preta, e ele era parceiro. Tá? Vice-campeão brasileiro em 1997, vice-campeão paulista em 99. Todo mundo fala, Berlim caiu, mas no século passado, como é que fala? A primeira vez no século, a última vez foi em 99, que subiu, o pessoal esquece que subiu com o Marco Berlim como diretor de futebol. E agora em 2023. Então eu sei que isso acaba esquecendo, falo do Lauro Moraes hoje, que foi um grande, para mim, o maior presidente da história do clube. Pouca gente, os mais jovens nem sabem quem é e não vão saber quem é Lauro Moraes. Por isso que eu bato sempre, onde eu levei Perichard comigo, fiz questão de levar a entrega de prêmio por tudo que ele fez pela Associação Atlética Ponte Preta. Não queria deixar esse registro também, tem mais essa situação, e eu sou o dirigente que levou a Ponte Preta a um título depois de 54 anos. Muito obrigado, tá aí o Marco Antônio Berlim, presidente da Ponte Preta, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. O ponto do melhor self-service de Campinas é o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Refeição deliciosa todos os dias. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completo e também pratos à la carte executivos. Aos sábados e aos domingos, o saboroso churrasco. Conheça o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, em Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações. Se você levar um grupo, o seu grupo vai ter um desconto especial, grupos acima de 10 pessoas. Você pode falar com o João Dias para reservar o local climatizado, atendimento excepcional, 97410 6068, 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rádio Bandeirantes. Intervalo e voltamos já, 18h09. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para Corbella Tintas, destacando que hoje à tarde pela Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida, quartas de final, o Real Madrid na Espanha venceu o Chelsea por 2-0. Na Itália, o Milan venceu o Napoli por 1-0. Pela Copa do Brasil, logo mais 7 da noite, tem Coritiba e Sport, 7h30. Fluminense, Paysandu, no mesmo horário, CRB e Atlético Paranense. 8 da noite no Allianz Parque tem Palmeiras e Tombense. 9h30, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Ipiranga e Botafogo, Remo e Corinthians. Ontem pela Copa do Brasil, São Paulo e Ituano empataram por 0-0 e o Santos em Ribeirão venceu o Botafogo por 2-0. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h14, Esporte em Debate aqui pela Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí pra nós, você que está no YouTube. E você que ainda não é assinante do canal, seja assinante, é de graça, não paga nada e você concorre a ingressos. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Ou então, faça contato pelo WhatsApp
995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. 18h16, Vladimir Catarino, informações falando do Guarani. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, um abraço para você, um grande abraço para o amigo ligado no Esporte em Debate desta quarta-feira, chegando com as informações do Guarani. E finalmente ele foi apresentado, hein? O Meia Regis chegou, daqui a pouco a gente vai ouvir as palavras dele, que entrevistou, né? Deu entrevista coletiva nesta quarta-feira na sala de imprensa. Lembrando sempre que o departamento de comunicação do clube fez um vídeo com lances do Lionel Messi, de ídolos do passado, para anunciar o retorno do Regis. A repercussão foi negativa nas redes sociais. O clube optou por deletar a publicação, mas o que importa é que o Regis chegou. Ele veio para o Guarani por causa da transação com o lateral esquerdo Jamerson. Como o Meia tem contrato com o clube paranaense até dezembro, o Regis firmou o contrato com o Bugra até o final deste ano, mas tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano. Regis retorna ao Brinco após passagem pelo Guarani em 2021, com direito a 9 gols, um deles em derby, e 11 assistências. O Regis começou a entrevista coletiva falando exatamente desta alegria em poder retornar ao Brinco de Ouro. Primeiramente, é um prazer enorme estar vestindo essa camisa novamente. Agradecer a confiança do Ricardo, que vem falando comigo diretamente, o próprio presidente Pastana, né, o carinho da torcida. Isso me deixa muito feliz, né, de estar voltando para um lugar onde eu fui muito feliz. E espero dar continuidade, né, nesse trabalho, junto com meus companheiros. Chego para somar, né, a gente sabe que vai ser um ano bem competitivo, e depende só da gente para fazer um grande trabalho, todo mundo no mesmo barco, na mesma linha trabalhando, para que a gente possa corresponder às expectativas. E quanto à negociação, igual você disse, cara, eu nunca deixei de falar o meu desejo de voltar. Isso daí foi sempre claro. Minha família, as pessoas mais importantes sabem, né? A gente fica chateado da forma que foi conduzida a negociação pela parte do Curitiba, né? As pessoas sabem. Mas estou feliz de ser passado. Agora é um novo momento, é um novo clube, um clube onde eu quero me doar o máximo aí para estar correspondendo às expectativas, igual eu disse, e buscar as vitórias que eu tenho certeza aí que a gente vai ser muito feliz. Em 2021, Batista, o Regis estava no grupo do Guarani, que passou muito perto de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Regis fala exatamente sobre esta campanha e as lições que o time pode utilizar para, quem sabe, desta vez conseguir o acesso. Cara, batemos na trave, né, em 2021. A gente queria muito, cara, você não sabe o quanto. Eu vou falar por mim, os meus companheiros também queriam, e ficou faltando, né? E eu volto com esse objetivo, de trabalhar muito, buscar aquilo que, infelizmente, 2021 bateu na trave, mas eu tenho certeza que, com os pés no chão, vivendo jogo a jogo, a gente vai buscar esse objetivo. O Regis falou também sobre o clima, o ambiente lá no Curitiba. Ele falou que foi muito bem recebido lá, mas que considera o Guarani como uma segunda casa. Me senti muito bem lá no Curitiba, é um grande clube, né? Tem uma torcida muito apaixonada. Eu falei da forma que foi conduzida a negociação com a minha pessoa, entendeu? Quanto ao clube, eu não tenho nada para dizer. Fui muito feliz lá, né? Sou grato por ter vestido aquela camisa. Mas agora eu volto para minha casa, né? Um lugar onde eu me sinto bem, onde as pessoas me acolhem muito bem, né? Tenho carinho e minha família mora perto. Então, não tenho dúvida aí, igual eu disse. A gente fazendo um grande trabalho aí, a gente vai ser muito feliz. Ainda durante a entrevista coletiva, Batista, o Regis falou sobre a recepção com relação ao torcedor e o que o torcedor do Guarani pode esperar do seu futebol. Cara, eu agradeço o carinho do torcedor que está aqui presente, né? Isso só me motiva mais e mais, né, em trabalhar e procurar sempre corresponder às expectativas. É um grupo novo, né? Um grupo diferente do que estava em 2021. Acredito que tenha o Diogo e mais alguns ali, né? Mas é bem pouco. Mas, cara, isso aí vai depender só da gente. A gente se juntar ali, sabendo que o objetivo principal é vencer as partidas, né? O pensamento é um só.
né? Pelo pouco convívio que eu tive com os atletas, é um grupo muito bom, né? Então, o que faz o ambiente são as vitórias. Então, a gente vencendo, pegando confiança, né? Com o trabalho do professor, né? Com o suporte da diretoria, que isso tem ajudado bastante e vai ajudar, tenho certeza. A gente vai jogo a jogo aí, buscando as vitórias, para que no final a gente possa estar feliz. Presente à entrevista coletiva estava o ex-presidente Ricardo Moisés, né, que foi muito importante nessa negociação para o retorno do Regis. E o próprio presidente fez uma entrevista, fez uma colocação, na verdade uma pergunta dando boas-vindas ao Regis, e o Meia respondeu. Ricardo, você é uma das principais pessoas por eu estar aqui hoje. Tá? Sou muito grato à sua pessoa, pelo que você representou para nós no ano de 2021. Hoje é o presidente que está à frente, mas o respeito é o mesmo, tá? Tenho certeza que nós juntos, somando, a gente vai conquistar coisas boas, não tenho dúvida. E quanto ao torcedor, é igual eu falei, cara, vocês são o 12º jogador. Vocês, quando estão na arquibancada ali, chega até a arrepiar, vocês são foda, e a gente conta com vocês aí jogo a jogo. Não vai ser só glórias, entendeu? Porque o campeonato é muito difícil, vai ter os momentos de oscilação, mas eu tenho certeza que, mesmo nesses momentos aí, vocês vão estar com a gente, igual esteve no ano que eu estive aqui. Palavras, portanto, do Regis, que está voltando ao Guarani para a sequência da temporada para a disputa da Série B. Com relação a outros reforços, Batista, o Bugre espera a concretização da negociação com o lateral direito Daniel Guedes. O jogador de 29 anos está sem espaço no Juventude e procura uma nova equipe. Ainda há uma divergência nos moldes de contrato. Ele tem vínculo com o Clube Gaúcho até dezembro. Daniel Guedes chegaria para brigar por posição com o Diogo Matheus na lateral direita. O Bugre também conta com Ian Henrique e Alvarinho no setor. A ideia é fechar com o ala para definir os anúncios da semana. Até o momento são 8 contratações: o goleiro Pegorari, o zagueiro Valber, o lateral esquerdo Diego Porfírio, os volantes Matheus Bueno e Lucas Araújo, o meia Regis e os atacantes Lucas Silva e João Victor. O Guarani também confirmou que o preparador físico Kleber Medeiros deve integrar a comissão do Bruno Pivetti. O profissional de 44 anos já trabalhou no Brinco de Ouro na comissão técnica de Maurício Barbieri, isso em 2017, e retorna ao Guarani após 5 anos. Ele foi o nome escolhido para substituir Jackson Schwember, demitido com o técnico Moza durante o Campeonato Paulista. Catarinense, Kleber Medeiros começou a carreira no Criciúma e tem experiência internacional. Foi campeão com Al-Shahar da Liga dos Emirados Árabes Unidos. E o Guarani, para fechar, divulgou os preços dos ingressos para o jogo de estreia na Série B, sexta-feira, 7 da noite no Brinco. Os bilhetes vão custar R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. Olá, Gleger, a sua opinião, a primeira entrevista do Regis no retorno ao estádio Brinco de Ouro, entrevista que teve algumas novidades, por exemplo, o Ricardo Moisés fazendo pergunta e dentro da sala de imprensa também representantes das uniformizadas, Gleger. Olha, Batista, eu achei muito esclarecedora, né, até pela aquela situação que foi dita aí, e olha, e nós aqui da Bandeirantes sempre dizíamos, olha, o Regis não deu nenhuma declaração, mas o burburinho que sondava a negociação do Regis é que ele não queria voltar, né, que ele não queria mais defender as cores do Guarani. Então ele deu lá da sua declaração, eu achei muito importante, acho legal também, né, essa integração com o pessoal da diretoria, o próprio Ricardo Moisés está junto, você vê que o carinho que tem o Regis com o Ricardo, é importante isso também, porque acredita no projeto, acredita que as pessoas que assumiram agora e que eram da situação, que vão dar sequência e continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Então acho que é importante isso. Gostei da entrevista, acho interessante demais esse retorno desse bom jogador agora. Tem um ponto, eu tenho dito isso, né, muitas vezes, inclusive até criticado aqui nas redes sociais por estar dizendo isso, mas é importante a gente ressaltar. Eu, por exemplo, eu vou citar uma situação. Eu tive uma situação parecida com a do Regis, por exemplo. Jogava pelo Guarani, fui ao Corinthians, fui vendido ao Corinthians, e depois do Campeonato Paulista, retornei ao Guarani para disputar o Campeonato Brasileiro. E que me credenciou, inclusive,
né, as boas atuações e o bom Campeonato Brasileiro feito para ir jogar no Cruzeiro. O que eu estou querendo dizer com isso? O Regis também não estava sendo utilizado no Curitiba. E ele foi lá, né, com uma fama danada, porque ele foi muito bem no Guarani, Curitiba injetou uma grana, né, investimento alto, e infelizmente ele não correspondeu. E isso acontece. E eu percebi no Regis uma certa tranquilidade, né? Isso aí, não, nós vamos corresponder, nós vamos jogar, vamos estar juntos, vamos tentar fazer o mesmo campeonato que nós fizemos na minha última passagem. Só que o torcedor tem que entender que o Regis, e tem que ter um pouco de paciência, que o Regis ele estava sem jogar. Há quanto tempo o Regis não atua como titular, que ele tem uma sequência como titular, como teve no Guarani, por exemplo. E o Regis, a gente voltando aqui, rebobinando a fita um pouco, ele era reserva no Guarani. O titular era o Andrigo. E aí, com aquela contusão do Andrigo, o Regis assumiu a titularidade e foi muito bem. Se destacou e ajudou muito o Guarani naquela arrancada, e o Guarani foi até a última rodada brigando pelo acesso. Então, eu quero dizer o seguinte, um pouco mais de calma, né? Teve muito auê aí na contratação, os caras comparando o Regis com o Messi, com o Careca. Calma, gente, calma. Ele é bom jogador, ele é um jogador que, se estiver focado, que estiver empenhado, vai ajudar, mas precisa de tempo, porque ele precisa novamente readquirir o ritmo, precisa ver como é que o Regis está fisicamente. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito pesado, né? E ele, como vem como aí camisa 10, o cara que vai ser o organizador, o maestro, que vai carregar o piano, precisa um pouco de calma, principalmente do lado do torcedor, porque requer um tempo para ele readquirir isso. Tomara que não. Tomara que ele já seja escalado como titular na sexta-feira, arrebente com o jogo. É isso que nós estamos aqui torcendo. Mas o atleta profissional não é assim que funciona. Ele não é uma máquina que você vai lá, programa e ele vai lá e faz. Não. Calma. Eu espero que dê tudo certo. Eu espero que essa volta do Regis seja muito boa, que ele possa ajudar muito o Guarani. Mas a gente precisa ver o último histórico dele, que não foi legal lá no Coritiba. Vamos lá, CH, sua opinião. O Regis, portanto, anunciado e já deu a entrevista coletiva e já está treinando. E por aquilo que a gente está sabendo aí, né, dos bastidores, está bem fisicamente e vai para o jogo na sexta-feira em CH. É uma atração à parte, né, Batista? O Regis é um jogador diferente. Vai vestir a camisa 78, como ele vestiu em 2019. Ele vai ser o comandante desse time dentro do campo. Está mais maduro, está feliz. Eu tenho essa impressão. Foi essa impressão que eu tive da coletiva que ele deu há pouco, que a gente reproduziu. Ele está em casa, ele está no local onde as pessoas gostam dele, dão importância para ele, valorizam ele. E ele é um cara maduro, família aqui perto, ele é um cara que está em casa. E eu tenho certeza, se nada atrapalhar fisicamente, essa coisa de contusão, que ele vai ajudar muito o time. Se ele vai carregar esse time para a Série A, ninguém sabe. Mas com o meio-campo, com o Regis no meio-campo do Guarani, o time fica muito forte, Batista. E para você, Tigrão, a sua opinião também sobre o que ouviu aí da primeira aparição no retorno ao brinco do Regis. Gostei, Batista. Gostei, não, parece motivado. O Regis é do interior de São Paulo, né? Caipirão igual a gente, né? Ele fala nossa língua aqui, né? É muito tranquilão pra falar, não, sabe? O clube lá é legal. Acho que do jeito que conduziram eu não gostei. Aí a torcida tava lá na coletiva, ele falou, vocês são F. Escapou lá um ato sexual ali, um ato falho, né? Vocês são F. Boa entrevista, ele parece feliz. Eu acho que ele exalou felicidade nas palavras, e isso é o mais importante. O jogador não pode ir para uma agremiação pressionado por empresário, pressionado pela família, pressionado de repente pelo clube, ou você vai para lá ou você fica aqui, eu vou te gelar, você vai ficar aí encostado, então pega logo antes que eu... aceita logo antes que eu me arrependa. Não foi assim.
O Regis me parece muito feliz, consciente. Você vê ele dizendo, tô perto da minha família, isso é muito importante, ele se sente em casa. E eu acho que depois de uma fase extraordinária que ele teve no Bahia, também teve bons momentos no Fluminense, né? Mas eu acho que o clube que... Ele teve Cruzeiro, teve Corinthians, entre outras agremiações, mas eu acho que o time que realmente o Regis bota a camisa e cresce, e ele provou isso na passagem anterior, é no Guarani. Se ele jogar a média de atuações, se ele demonstrar a média de qualidade, de importância e de caráter decisivo nos jogos que ele mostrou na última passagem, se ele mostrar agora, é um cara que pode levar o Guarani a grandes coisas dentro da competição. E o mais importante é isso, que ele transpareceu, que ele exalou verbalmente. Parece muito feliz, muito satisfeito e muito motivado. E esse me parece o fato mais relevante. 18h32, um rápido intervalo e voltamos já aqui com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio, com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani começa a disputa no Brasileirão 2023 diante do Avaí, às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. E no domingo, a Ponte Preta dará o pontapé inicial na competição diante do Vitória, às 18 horas no Estádio Barradão em Salvador. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 8 da noite no Allianz Parque, terceira fase da Copa do Brasil, tem Palmeiras e Tombense. O provável Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Lua e Vanderlan, Fabinho, Zé Rafael ou Richard Rios e Gabriel Menino, Dudu ou Gustavo Garcia, Breno Lopes e Flaco Lopes, a equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Tombense de Marcelo Chamusca com Felipe Garcia, Kevin, Wesley, Roger Carvalho e Egídio, Elton, Bruno Silva e Matheus Friso, Jaderson, Alexandro e Daniel Amorim.
Apita o jogo Bruno Arleu de Araújo. Assistentes Tiago Henrique Neto Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, ambos do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. 8 da noite, a bola rola no Allianz Parque, tem Palmeiras e Tombense. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h36. Além de ser a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, a Uesco é a parceira de confiança de quem realmente entende do negócio. E quem experimenta a linha Uesco no dia a dia recomenda. Em 2023, a Uesco completa 10 anos no Brasil com uma série de novidades, oferecendo produtos capazes de transformar os seus projetos, como o grande lançamento da Feicon, o WS3228K, martelete perfurador rompedor com 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E também a WS2319K2, a furadeira de impacto a bateria, 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível, 2 velocidades e freio de motor. Uesco, 10 anos construindo com você. 18h38, ouvintes participando conosco, mensagem de áudio no ar. Boa noite, Batista, ou boa tarde. Boa tarde, presidente. Parabéns e obrigado. Antes de mais nada, em 69 assisti ao lado do meu pai e sábado assisti ao lado do meu filho. Não tem emoção maior do que ter isso junto. Tá? E a pergunta é o seguinte: como está o caso do Alisson? Ainda cabe recurso? Tem alguma esperança de receber alguma coisa? Abraço, fica com Deus e parabéns para nós, nação Ponte Preta. Muito obrigado, mas não abrimos aqui para perguntas de ouvintes. Mais um ouvinte no ar. Maravilha, Batista, boa noite. Mário de Hortolândia. Uma maravilha ouvir você de novo no rádio, Batista. Que Deus abençoe você. Sobre a Ponte Preta, a Ponte tem que contratar e contratar certo. Não adianta trazer jogador para ficar encostado aí e ganhando. Tem que trazer certo. A Série B é muito difícil e nós temos que brigar para nós subir, gente. O Marquinhos tem que pôr na cabeça que a Ponte tem que brigar para subir. Não precisa ser campeão, sobe. O 4º lugar subiu, tá bom. Um abraço, que Deus abençoe vocês aí na Band. Muito obrigado, fica com Deus. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos aí. Ao Tigrão, CH, o Greg que estiver aí. Aqui é o Denis Fertolândia, Ponte Pretano. Hoje eu vi uma matéria no GE falando do início da Série B, do levantamento dos 20 clubes que vão disputar a Série B. Aí tinha lá, os clubes estavam vindo em alta, os clubes estavam vindo em incógnita e os clubes estavam em baixa. Eles colocaram a Ponte como uma incógnita no campeonato e o Novo Horizontino em alta. Aí teve uma repercussão, bastante repercussão, os comentários. Como a Ponte está incógnita e o Novo Horizontino em alta, aí que a Ponte foi campeã, fez a melhor campanha no campeonato, terminou 6 pontos a mais do que o Novo Horizontino, melhor ataque, melhor defesa, e o Novo Horizontino em alta, e a Ponte não. Como é uma matéria de outro, do GE, não tem nada a ver com vocês, mas como vocês cobrem o dia da Ponte,
Queria saber se a Ponte mesmo vai entrar no campeonato como uma incógnita ou a opinião suas também é diferente da minha. A Ponte vai entrar em alta no campeonato. Abraço. 18h41, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e todos aí da rádio. Chegou a Leonel Regis. Segura. Agora vamos ter muitos gols e vai ter muita assistência para os atacantes. Obrigado a todos aí da rádio. Abraço, mais um ouvinte no ar. Pedro Henrique Ponte Pretano, Fazenda São Quirino. Fiquei contente com a contratação do Samuel Andrade, um cara para compor elenco, né? 38 rodadas, precisa ter gente. Aliás, como é que anda o Fraga, né? Tem uma contusão bem complicada, né? E eu acho que ele vai ser banco, óbvio, mas uma hora vai precisar. Volante toma cartão, machuca. Eu acho que o meio-campo agora, se não sair ninguém, está fechado. Agora precisa focar no ataque e na defesa. Grande abraço. Abraço, mais um ouvinte. Boa noite, Batista. Boa noite a todos aí. Arnaldo de Campinas falando. Eu queria saber se alguém tem informação aí do Derek. O Derek das vezes que ele jogou bem, né? Ele é bom jogador. Porém, machucou várias vezes aí. Não sei se ele continuou ou não. E se parou de machucar também, né? O Derek tem contrato com o Guarani, tá treinando, mas nos jogos treino, quem jogou de centroavante foi o Neilton. Até curioso, porque imagino que o Derek ainda não tenha condições. Bruno Mendes está na transição, né? Estava contundido, e aí, naturalmente, se tivesse condições, o centroavante seria, sem dúvida, o Derek. Eu concordo, ele realmente, nas vezes que entrou muito bem. Mas não, quem treinou foi o Neilton e provavelmente o Neilton será o falso 9 do Guarani na sexta-feira. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Aqui é o André Marcelino do bairro São Bernardo. Novamente a diretoria do Guarani colocando o preço absurdamente caro. R$60 o jogo de estreia. Aí o Guarani começa a perder os jogos, aí a diretoria vai lá e coloca a promoção de R$10, R$20. Meu, por que não começa o campeonato com um valor mais acessível? A torcida empolga, ajuda o time começa a ganhar e depois sobe o preço. Coloca esse preço aí de R$60, só afasta o torcedor da arquibancada. Um abraço, André de São Bernardo. Abraço, mais um. Boa tarde, Carlos Batista, CH, Greg, Jorginho e Tigrão. Eu vou perguntar para vocês três comentaristas. Não dava para o Guarani ter trazido alguém lá do Água Santa? Porque a Água Santa desmanchou todo o time. Entendeu? Não tinha algum jogador lá que dá para o Guarani aproveitar? Porque só o Santos pegou meio time do Água Santa. Entendeu? Não sei se vai resolver, mas pegou. Entendeu? Não tinha, eu quero que vocês respondam para mim. Não tinha algum jogador lá que dá para o Guarani aproveitar no time dele? Que eu vi no celular o Água Santa de ser do time dele inteirinho, entendeu? O Carpino, mas nem sei para onde foi, para onde vai. Entendeu? Quero que você responda para mim, tá bom? É o Paulo aqui de Vila Formosa, bugrino, da pele até o osso. Tá bom? Boa tarde. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Gleger, CH. Tigrão, eu vejo que o Guarani tem que ganhar esse primeiro jogo, de qualquer forma, principalmente jogando em casa, para que não comece um campeonato melancólico. E se vocês pegarem aí na retrospectiva também, quanto tempo faz que o Guarani não ganha um primeiro jogo na Série B? Então eu acho que precisa ganhar esse jogo de qualquer forma. E eu não acho que o Guarani tenha um time para subir. Eu acho que não tem ainda um time para subir. Tem um time para ficar ali na intermediária. Vai precisar melhorar no meio do campeonato para subir. Ok, mais um.
Boa tarde, boa noite, Batista. Aqui é o Nilson do Jardim do Lago. Queria só dar uma sugestão aí pro programa, que a Rádio Bandeirante Campinas é uma das maiores audiências aqui de Campinas, né? Tem um enorme audiência aqui em todos os locais. Poxa, toda vez que o Ebelim vem aí dar uma entrevista, sempre correndo, sempre, né, não dá para responder as perguntas do torcedor, mas seria possível marcar com um dia desse, né, para responder pelo menos umas 10 perguntas mais perguntadas por torcedores, umas 10 perguntas, 5 perguntas, né, que seria para a torcida, né, mais jovem aí, esses que estão, né, gostando da ponte, né, responder o que né, a ponte tem de interessante para estar, né, o torcedor tá aí no, né, gostar da ponte, tá ali apoiando a ponte, né, e 5 perguntas atuais que, né, a torcida tá esperando. Seria possível isso aí? Responde para nós aí. Valeu, Batista, um abraço. Nilson do Lago, Jardim do Lago, Campinas. Abraço, vou encaminhar a sua sugestão, tá bom? 18h47, mais um ouvinte. Semana passada eu mandei uma mensagem aí, eu não cheguei a ver se ela foi lida ou não. Eu estava pensando aqui comigo como a vida tem uns mistérios que não dá para entender, né, rapaz? Você que narrou centenas e centenas de jogos da Ponte Preta, nessa sua carreira longa, quis o destino que justo numa conquista de título você não pudesse narrar. Você não acha isso meio ingrato, cara? É o Adalberto Ponte Pretano, Jardim Ipiranga, Campinas. Um abraço a toda a equipe. Abraço, muito obrigado. São os desígnios de Deus, né? Não podemos contestar. Ele quis assim, né, que uma gripe me tirasse de combate. Mas a nossa equipe maravilhosa fez um trabalho excepcional. Então, as coisas vão acontecendo na vida. Nós não somos ninguém, né? Nós somos um pequeno grão de areia nesse universo. E está sujeito a acontecer esse tipo de situação. Aconteceu também em 2012. Guarani, final do Campeonato Paulista, Série A1 contra o Santos. E naquela oportunidade foi muito pior, porque fiz o primeiro jogo, os dois no Morumbi, e aí no dia seguinte fui parar no hospital e fiquei lá 10 dias internado. Então são essas coisas que não se explicam, e é por isso que temos que acreditar, né, que existe algo muito maior que nos guia. É necessário ter fé, muita fé, e quis Deus que fosse assim. Mas o trabalho foi maravilhoso e, claro, sem dúvida, com audiência excepcional, com mais de 25 mil visualizações no YouTube e fora a audiência em AM, FM e também nos portais esparramados por aí afora. E, claro, evidentemente, né, a transmissão também que foi acompanhada nos aplicativos da Rádio Bandeirantes. Um rápido intervalo e voltamos já, 18h49. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807.
E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Bastidores do Poder, de segunda a sexta-feira às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas, levando até você as notícias mais relevantes da economia e da política local e nacional. O programa para quem quer ter acesso à informação e ficar atualizado de um jeito leve e sem complicação. Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, em FM 85,7 e AM 1170. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h53. Você se sente seguro? A TGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio, empresa ou então monitoramento 24 horas por dia. Com sede em Campinas, a TGB atende todo o território nacional e conta com mais de 10 anos no mercado. Inovações, tecnologia de ponta, equipe especializada. Essas são as marcas da TGB. Não negocie a sua segurança antes de falar com a TGB Sistemas. Ligue hoje mesmo para obter todas as informações com a equipe ATGB e garanta um plano personalizado para o seu condomínio ou empresa. Ligue 19 é o código de área e o número 3324-7500. Repetindo, 19 o código de área e o telefone 3324-7500. ATGB Sistema. Rádio Bandeirantes. São 18h54 em Campinas. Ouvinte que mandou aqui, são inúmeras mensagens, infelizmente não deu para colocar aqui as perguntas, tá bom? Para o Marco Antônio Berlim, presidente da Ponte Preta, na primeira parte do programa, deu uma entrevista aqui de 40 minutos. Mais de 40, né? 45 minutos, falando sobre aquilo que aconteceu na Série A2 e também já projetando o Campeonato Brasileiro da Série B. Falou de diversos assuntos que, ao longo da semana, nós estaremos repercutindo aqui na Bandeirantes. E, claro, evidentemente que tínhamos aqui muitas outras perguntas, mas combinamos com a assessoria um tempo de entrevista. E aí o ouvinte disse, mas é sempre na correria e tal. Mas 45 minutos é um tempo mais do que suficiente, né, para dissertar a respeito dos assuntos. É que a gente tem muita pergunta e o ouvinte também tem, mas vamos requisitar a presença mais vezes do alto mandatário Ponte Pretano aqui na programação da Bandeirantes. E agora na lata!
Responde na lata. O programa vai terminar mais cedo hoje, hein? Às 19 horas, porque tem jornada esportiva. Tem o Palmeiras já. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Palmeiras e Tombense, jogo que a Bandeirantes transmite, Remo e Corinthians. Vamos para os palpites. Começo com você, CH. Qual o resultado dos dois jogos de hoje? Vitória do Palmeiras, vitória do Corinthians. E para você, Gleger? Vitória dos dois paulistas. E para você, Tigrão? Palmeiras vence, o Corinthians é lá em Belém, né, Batista? É lá. Empate. 20 anos depois, 5 jogadores do primeiro Brasileirão dos pontos corridos seguem na ativa. Diego Souza, Grêmio. Fábio, Cruzeiro. Fábio Santos, Corinthians. Felipe Melo, Fluminense. E Felipe Luiz, Flamengo. Vamos lá, Tigrão, qual desses jogadores você acha que tem mais chances de se destacar no Campeonato Brasileiro que começa no próximo final de semana? Fábio, goleiro do Fluminense. E para você, CH? Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo. E para você, Gleger? Tô com o Tigrão. Fábio, goleiro do Fluminense. Vamos lá, CH. Mano Menezes, do Internacional, manda uma indireta após Eduardo Cudê criticar os próprios jogadores do Galo em entrevista coletiva. Burrice sem tamanho. E aí, você concorda com algum dos dois lados, hein, CH? Bom, o Mano falou a verdade, né? O Cudê expôs o grupo. Mas eu acho que o Mano tem tanto problema lá no Inter, ele podia se preocupar um pouco com o trabalho dele, com o time dele, né? Eu sinto uma rusga. Outro dia ele deu uma cutucada no Abel Ferreira também, né? Não devia dar esse tipo de declaração, na minha modesta opinião. Soma nada isso. E para você, Engleger, Zorzin? Eu não concordo com nenhum dos lados. Primeiro o Cudê, né, que falou bobagem pra caramba. E o Mano Menezes tem que começar a cuidar dele. Ele fica cuidando dos outros times, dos outros treinadores, esquece de cuidar do Internacional, que ganhou o jogo, mas não jogou nada. Então eu não concordo com nenhum dos lados. E você, hein, Tigrão? É que o Cudê trabalhou lá no Inter, né? E parece ter um passivo lá também, ficou lá... Não ficou muito legal, né, a passagem dele. E o Mano tá lá agora, tal. Eu acho assim, ó, tem que parar um pouco com o corporativismo, né? Senão fica muito quadradinho, muito coisinho, assim, muito bonitinho, muito tipo JN, assim, tudo enquadradinho, tudo bonitinho, tudo bonitinho. De vez em quando tem que ter um louco pra dar uma apimentada, né? Tem ou não tem? Eu acho que foi burrice mesmo, pô, acabou. Agora, o Mano tem que se preocupar com o Inter, mas nós vivemos num país em que, pelo menos até algum tempo atrás, a gente tinha direito a se manifestar, né? Um país de livre manifestação. Não sei hoje como é que tá, faz tempo que eu não acompanho aí, eu não tenho feito essa avaliação, tenho até medo de fazê-la. Mas é um país de livre manifestação. Eu acho que o Mano, sem querer ser corporativista, defender a classe, deu vontade de falar, falou. E foi legal ele ter falado, que assim nós temos também o que comentar aqui. Valeu, Gleger, um abraço pra você, até amanhã. Boa noite, Batista, até amanhã. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã. Outro, boa noite a todos. Sabe quando o carro começa a dar aquela falhada estranha, perdendo potência? Esses sinais podem indicar alguns problemas. Os mais comuns são com a vela ou cabos de vela. E também tem aquele cloque-cloque que pode não ser só mais um barulho, mas sim que o sistema de suspensão pode estar falhando. E isso é coisa séria, hein? Que deve estar diretamente ligado com a estabilidade e o controle do veículo. Na Rocha Autopeças você encontra peças originais para o seu carro. É isso mesmo. Na Rocha tem velas e cabos NGK e Bosch originais, peças para o sistema de suspensão, inclusive amortecedores originais Nakata,
que é referência no segmento. Encontre a pronta entrega na Rocha Autopeças e todas as peças com garantia. Acesse o site rochaautopeças.com.br, encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor e peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rádio Bandeirantes. Valeu, Tigrão, abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Abraço, até amanhã, se Deus quiser, e fiquei muito feliz com a sua volta aqui neste programa, porque a sua voz já está novamente igual a voz de um rouxinol, e por causa disso o senhor já está escalado para narrar a Série B na Band Mais no sábado e na sexta ou no sábado na Rádio Band também Série B. Parabéns, o senhor está com jornada dupla no fim de semana, porque graças a Deus a voz está perfeita, parece realmente um rouxinol misturado com canário da terra. Valeu, Tigrão, e vem aí o Concentração para o jogo do Palmeiras. Abraço, tchau. Termina aqui